Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, aguilhão, o teu pecado? Tragada foi a morte pela vida, a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor toda honra e glória, louvor, poder, domínio e majestade. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos levou de janeiro a janeiro nos braços. Glória ao teu nome, ó Pai. Ao Senhor toda a honra, glória, louvor, poder, domínio e majestade. Obrigado por cada dia, manhã, tarde, noite, madrugada. Obrigado por todos os livramentos, Senhor. Obrigado por sustento, pelas misericórdias do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, ó Pai, por todos os livramentos que o Senhor nos deu, Senhor da glória, por ter nos guiado, nos guardado, nos livrado. Obrigado por ter suprido as nossas necessidades, Senhor. Obrigado por que o Senhor tem sido o nosso guarda. O Senhor tem sido fiel da balança. O Senhor tem sido nosso Deus, nosso guia, Pai. Obrigado, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigado, Deus, por cada dia desse ano. Obrigado por tudo, por todas as refeições, todas as noites de sono, os livramentos, as bênçãos, os problemas, a angústia, os dilemas, as circunstâncias, os extremos, os aprendizados, o discipulado, a perseverança, Pai, que o Senhor teve com cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, pelas madrugadas, Senhor, pelos momentos de comunhão, pela Tua presença, pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua paciência, pelo Teu refrigério, ó Pai, pelo desafio, Senhor da glória, pelas guerras, pelas pelejas, pelas lutas que vêm de Ti, ó Deus. Glória ao Teu nome, por cada culto de Santa Ceia, por cada adoração, louvor, por cada glória, Senhor. Obrigado, ó Deus, obrigado, Senhor da glória, bendito seja o Teu nome. Te rendemos graça, Te agradecemos, Senhor da glória. Até que o Senhor nos ajudou, Ebenezer, operando o Senhor, Pai amado, ninguém impediu. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém. Campanha do Salmo de número 91. A continuação da campanha do Salmo de número 91. Direitos e deveres do Salmo de número 91. Então Deus, Ele te dá direitos, mas Ele também te dá deveres. Amém? Nós vamos para a oitava parte desse salmo. Autoridade espiritual. A vitória sobre os inimigos espirituais que nos cercam, que está aí no mundo, que para a maioria das pessoas eles passam de maneira imperceptível. Mas para nós que somos salvos, o Senhor, Ele nos esclarece, abre o nosso entendimento, de maneira que a gente venha entender um pouco desse mundo chamado mundo espiritual. O apóstolo Paulo disse em Efésios 6:12, melhor dizendo, que a nossa luta ela não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta, a nossa peleja, a nossa guerra, a nossa batalha, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra seres humanos, é contra principados, potestades e dominadores, contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões espirituais, que influenciam esse mundo. A Bíblia diz, 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça. O que está por trás de uma aversão da pessoa a respeito das coisas sagradas? É uma cegueira espiritual. Cujo um tempo eu também fui cego. Cujo um tempo eu também não entendia. Cujo um tempo eu, na minha cabeça, só ia querer saber de Deus quando eu estivesse bem velhinho. É o engano maligno. É a cegueira do Deus desse século. Deus me chamou, eu tinha 18 anos. Chegou meu tempo, chegou minha hora. Então Ele
interviu, houve uma intervenção divina na minha história. Minha mãe era uma serva de Deus. E no parto teve problema. Não servia a Deus, teve problema no meu parto e ela fez um voto com Deus. Se meu filho, se a criança nascer, se ele nascer com saúde, eu me converto. Eu vou para a igreja. Então, graças a Deus, Deus ouviu a oração dela, eu vim ao mundo. Como muitas crianças, também fui apresentado na igreja. Mas só quis saber de Deus depois dos 18 anos. Até então, eu estava no mundo. Nessa filosofia mundana, cego, e não tinha uma compreensão da profundidade que é a vida, a nossa existência, e que nós estamos de passagem. Então, com 18 anos, o Senhor tirou essa cegueira espiritual, me fez compreender, o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Estamos caminhando entre erros e acertos, virtudes e defeitos, porque é a caminhada do discípulo, do servo, da serva, do cristão. Erros e acertos, virtudes e defeitos. E cada um fica com o que pese mais. Há aqueles que ficam com os erros, não ficam com os erros. Há aqueles que querem ficar com os acertos, ficam com os acertos. Há aqueles que querem ficar com os dois, ficam com os dois. E há aqueles que não querem ficar com nada, então não ficam com nada. Nossa vida é feita de erros e acertos, virtudes e defeitos. Olha para Jesus, Ele é o autor e o consumador da sua fé. Ele vai ficar com seus acertos, porque existe uma balança. Muitas das vezes na balança do Senhor você está com saldo positivo. E se tiver com um saldo negativo, o Senhor é poderoso para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Nós vamos aprendendo nessa caminhada, nessa trajetória. Faz 26 anos que o Senhor me chamou, 26 anos que Ele tem me sustentado de janeiro a janeiro, 26 anos que Ele tem tido misericórdia, 26 anos que Ele tem estendido a mão, 26 anos que Ele tem me guardado, 26 anos que Ele tem me livrado, e aquilo que Ele não me livrou, contribuiu para o meu progresso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo que não contribuiu, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus, Ele nos deu de melhor, amém? Ele deu o Filho, Ele deu o Espírito, Ele deu a igreja, Ele deu a palavra, Ele deu os anjos. Ele não tem mais nada para nos dar. Ele nos deu aquilo que é de melhor. Então, nossa caminhada é feita de altos e baixos. Glória a Deus por isso, o Senhor tem dado graça, tem dado força. A Ele a honra, a glória e o louvor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Salmo de número 91. Sobre a sombra do Altíssimo, direitos e deveres daquele que fez o Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Às vezes Deus te dá uma direção e você vai motivado por paixões, pensamentos, ideias, por outra direção, e aí você sofre as consequências. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Deus não erra, no sistema de Deus não há falhas. A oitava parte, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. Sua verdade é a proteção escura. Você não terá medo do terror noturno, nem da seta ou da flecha que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assole ao meu dia. Caiu 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra.
pisarás o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, o livrarei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Salmo de número 91, sobre a sombra do Altíssimo. Quero falar sobre o verso, nessa oitava parte, verso 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Amém? Versículo 13. O Senhor quer me dar e quer te dar, e quer acrescentar autoridade espiritual. Amém? Vitória sobre o adversário da sua alma. Vitórias espirituais. Tem muita gente sendo derrotada porque está macumbada, enfeitiçada, porque está sobre influências malignas, sob influência demoníaca, com legiões, com castas de demônios. E o Senhor quer me dar e quer te dar, Ele quer acrescentar autoridade. Autoridade espiritual, vitória sobre os inimigos espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Verso de número 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Jesus Cristo, Ele é a fonte de todas as coisas de bom que o Senhor tem para mim e para você. Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Ele é a fonte de tudo. E Ele também é a fonte da autoridade espiritual. Salmo de número 87, verso 7. Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor, diz o salmista. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: todas as minhas fontes estão em ti. Jesus é a fonte. Ele é a fonte de autoridade para os seus discípulos. Ele é a fonte de autoridade para a sua igreja. Ele é a fonte de autoridade para os seus servos. Ele é a fonte de autoridade para aquele que crê. Direitos e deveres do Salmo de número 91. Você tem direito a receber dessa autoridade sobre os inimigos da sua alma. Verso de número 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Autoridade sobre os demônios. Autoridade sobre o inimigo da sua alma. Autoridade sobre as obras da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra. Autoridade sobre as obras da bruxaria, simpatia, mal olhado, inveja. Autoridade. Deus tem, porque Ele é a fonte da autoridade. E Ele quer nos dar autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas. Creio que é o Evangelho de Lucas. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus é a fonte da autoridade. Autoridade no mundo espiritual. Autoridade, você precisa ter autoridade. Autoridade. Autoridade não é só um líder, um pastor, um bispo, um apóstolo, o que quer que seja, um missionário. Você, servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, uma pessoa comum. Deus quer te dar autoridade. Deus quer te dar autoridade. Salmo de número 91, direitos e deveres do Salmo de número 91. Um dos direitos que você tem é autoridade sobre o adversário, sobre demônios, sobre espíritos malignos, serpentes e escorpiões. O
querem te roubar. O diabo veio matar, roubar e destruir. João 10:10. O diabo veio roubar, o diabo veio matar, o diabo veio destruir. O Senhor quer te dar autoridade para evitar roubo, morte e destruição. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Jesus é a fonte da autoridade, Ele quer te dar autoridade. O leão aqui é o diabo, a serpente aqui é o diabo. Ele tem um império, o império das trevas. E o Senhor quer te dar autoridade. Tudo que o inimigo quer é que você não acredite na sua existência, que você fique, como diz, de chapéu. Ele quer passar imperceptível na sua vida. Muitas das vezes, situações que você está passando, Ele é a raiz, Ele é o causador. E essa luta é contra Ele. Já viu aqueles jogos que tem? Jogos que falam? Enfim, aqueles eventos que tem na Espanha, de tourada. Então lá tem o toureiro, um pano vermelho e o touro. O toureiro, o pano vermelho e o touro. Eu torço pro touro. Salmo de número 92:10, se eu não me engano. Fala sobre o boi selvagem. O Senhor nos ungiu com óleo fresco. Salmo de número 92. Salmo de número 92. Deixa eu ver se é isso. Glória ao justo. 92:10. Tu exaltaste o meu poder como o do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. A unção do boi selvagem. Esse boi não é um boi doméstico. Ele não aceita cercas. Ele não aceita prisão. Ele não aceita ir para o matador. É o boi selvagem. Davi está se comparando como um boi selvagem. Eu não aceito o cabresto de Satanás, as prisões malignas na minha vida. A unção do Senhor, diz a Bíblia em Isaías capítulo 10, verso 29. A unção do Senhor, o óleo fresco, quando ela desce sobre a vida do ser humano, quebra o jugo e dá para ele autoridade, a unção do boi selvagem. Então nesse jogo que tem, nesse evento que tem, essas touradas, tem o toureiro, tem o pano vermelho na mão dele e o touro. E o touro, ele é induzido a acertar o pano vermelho, não é isso? Por algum motivo ele quer acertar o pano vermelho, mas ele tem que dar, ele tem que dar no meio do toureiro. É no meio do toureiro que ele tem que dar. O toureiro é o Satanás. Sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você tem que dar no meio do toureiro. Compreende? Não é no pano vermelho. É no toureiro que você tem que dar. É no meio do touro. O toureiro, melhor dizendo. Nós temos que ir na raiz do que está por trás, do mal, da malignidade, dos demônios. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades. O Senhor quer te dar autoridade. Verso de número 13. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. O Senhor quer te dar autoridade. Você tem direito a ter autoridade sobre o adversário da sua alma. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. São entidades malignas, demônios, legiões, caças de demônios. Demônios para todas as finalidades, para todo tipo de destruição. E Deus, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele quer nos dar. Evangelho de Mateus, verso 28. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder foi dado ao Senhor no céu e na terra. Filipenses capítulo 2. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é a fonte da autoridade. Ele quer me dar e quer te dar. E Ele quer nos dar mais autoridade. Contra os espíritos malignos, espírito de morte, espírito que traz enfermidades, espírito de destruição. Deus, Ele quer te dar autoridade. Então voltando esse evento, essa tourada, o toureiro, entenda, por favor, entenda o que eu quero dizer, amém? Entenda o que eu quero dizer. É uma analogia. O toureiro tipifica Satanás. Então a nossa luta é contra ele, não é contra pessoas.
Nossa luta é contra ele. Ele muitas vezes influencia, mas a nossa luta é contra ele. Influencia pessoas a te perseguir, a te prejudicar. Influencia pessoas a ir para as cascatas, cachoeiras, matas virgens. Manipular o mundo espiritual via demônios, entidades, Iemanjá e por aí vai. E o Senhor revela, Ele mostra. Nossa luta é contra essas entidades que são invocadas para destruir a minha e a sua vida. E o Senhor quer te dar autoridade. Por que Deus quer te dar autoridade? 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. Verso 11. Pois não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus ardis. Que ardis? Os ardis do diabo. 2 Coríntios capítulo 10. Verso 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O Senhor nos deu armas espirituais, porque a nossa luta é espiritual. Deus nos deu armas espirituais, armas da nossa milícia, as armas do nosso combate. Não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Salmo de número 91. Direitos e deveres do Salmo de número 91. O Senhor, Ele nos dá, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o direito de termos autoridade espiritual contra as forças espirituais da maldade. Bendito seja o nome do Senhor. Há poder no nome e há poder no sangue de Jesus. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Existem influências poderosas, malignas, agindo no mundo. E também existe a influência de Deus, abençoada, benigna, agindo no mundo. E Deus, Ele quer te dar, Ele quer acrescentar mais autoridade, mais poder, mais virtude, mais graça. Ele quer proteger você com o seu sangue. Você vai estar blindado, protegido. O Senhor vai te dar autoridade, graça, contra principados e contra potestades. Não ignore o poder do diabo, ele é real. Seus demônios são reais. A sua ação é real, a gente sabe disso. Enfermidades que Ele é o causador, divisões que Ele é o causador, destruição Ele é o causador, morte Ele é o causador. Conflitos, contendas, intrigas, Ele é o causador. Raiva, ódio, inveja, Ele é o causador. Você tem que estar imunizado espiritualmente. Deus quer te dar autoridade, amém? Deus quer te dar força, amém? Deus quer te dar graça, amém? Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus quer te dar autoridade. É o direito que Ele te deu na cruz do Calvário. Direitos e deveres do Salmo de número 91. Deus quer te dar autoridade. Você está guardado, blindado, abençoado. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar visão. Você vai mudar o foco. Vai começar a combater o mal na raiz, onde ele tem que ser combatido. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Amém? Jesus é a fonte da autoridade. Jesus, no seu ministério, expulsou milhares e milhares de demônios.
Atos capítulo 10, versos 38 diz assim: E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando Jesus ele subiu aos céus, ele disse, antes dele subir, ele disse: E vocês farão obras maiores. Deus ele nos delegou essa autoridade. A sua igreja tem autoridade, os seus servos têm autoridade. E se você não tem, é tempo de ter autoridade. Porque ou você tem autoridade sobre os demônios, ou eles terão autoridade sobre você. Deus quer te dar autoridade sobre as setas, sobre os dardos inflamados, pensamentos negativos. Muita coisa que passa na cabeça da pessoa são dardos inflamados, são setas que o inimigo lança. São obras de feitiçaria que o inimigo lança, que o inimigo faz para tirar você do rumo, tirar você do caminho, tirar você da presença de Deus, roubar você, fazer você perder o prazer pelas bênçãos que o Senhor tem te dado, tirar você do rumo daquilo que é um propósito de Deus para a sua vida. Deus quer te dar autoridade. Nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, é contra principados e potestades e dominadores. A nossa luta é contra o diabo e o seu reino. A nossa luta é contra demônios, contra entidades, castas, legiões, potestades, espíritos malignos. Essa é a nossa luta, a nossa peleja. E é aí que nós temos êxito, é aí que nós vencemos, é aí que nós jogamos por terra o poder das trevas. A gente sabe que não é fácil, relacionamento interpessoal, relacionamento na família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Não é simples, não é fácil, mas a nossa luta, o nosso êxito, a nossa vitória é no mundo espiritual, é contra demônios, espíritos malignos. Amém, terra? Deus abençoe sua vida. Sob a sombra do Altíssimo, direitos e deveres do Salmo de número 91. Oitava parte. Jesus, a fonte da autoridade. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Ele vai te dar autoridade. É um direito que você tem sobre o inimigo da sua alma. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resistir-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Direitos e deveres do Salmo de número 91. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. As forças espirituais da maldade, o poder do diabo, os demônios. Muitas das vezes eles vêm travestidos, porque ele usa e age de engano. Mas o Senhor, Ele está te dando hoje autoridade, Ele está me dando hoje autoridade, amém? Se você cumprir os seus deveres no Salmo de número 91, Deus vai te dar os seus direitos. E entre os direitos que você tem, é o direito de ter autoridade sobre o leão, sobre a cobra, sobre o leãozinho e sobre a serpente. Eu vos dou autoridade para pesar todo o poder do mal, todo o poder das trevas, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo permaneça no seu, no meu, no nosso coração, hoje e para todos sempre. Amém? Que Deus te abençoe, boas festas, um excelente ano abençoado, e glória a Deus e glória a Jesus. Amém. Um excelente ano novo.
Amém.